E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Um silêncio invade o auditório de imprensa quando Daniel Paulista, técnico do Sport, sobe ao púlpito. Atrás dele, a imagem do Corinthians se projeta nos bastidores, adversário, mas também provocação. É nesse clima tenso que se desenha o pré-jogo marcado para 21 de setembro de 2025, na Ilha do Retiro, em Recife. Daniel não está para meias palavras. A avaliação do treinador rubro-negro foi dura. Segundo ele, o Corinthians vive de favores da arbitragem, depende de momentos de sorte para vencer jogos pesados, e mantém uma aura de proteção em campo que o Sport não possui. Ele não citou nomes específicos, mas deixou claro que vê favores, erros, impactos, e espera que nada disso favoreça novamente os alvinegros. Para o Corinthians, 2025 tem sido ano de altos e baixos. Nas competições nacionais, o time terminou até aqui em 9º lugar no Campeonato Brasileiro Série A, com pontos oscilantes, derrotas surpreendentes fora de casa e vitórias magras em confrontos mais equilibrados. O elenco corintiano soma 31 jogadores, com média de idade de 26,5 anos, sendo 8 estrangeiros, o que representa cerca de 25,8% do total do grupo. Tem jogadores com valor de mercado elevado, como o goleiro Hugo Souza, cerca de 10 milhões de euros, e reforços que vieram com expectativa de assumir protagonismo imediato. Um desses reforços é Fabrício Angileri, lateral esquerdo argentino de 31 anos, contratado junto ao Retafe em transferência livre. Ele chegou com experiência internacional e expectativa de dar estabilidade defensiva ao setor. Outra peça importante é Kaká, zagueiro, com idade de 26 anos, que acumula responsabilidade no miolo de zaga do Corinthians. Mas esses nomes de peso convivem com problemas, escolhas táticas que não se encaixam, falhas individuais em momentos decisivos, desgaste psicológico, e uma cobrança externa que cresce a cada rodada. Daniel Paulista se aproveitou desses pontos para cutucar, eles têm elenco para algo mais, mas às vezes se contentam com pouco, disse, conforme fontes que acompanharam a coletiva. Ele não usou exatamente essas palavras, mas o tom foi esse. No Sport, a situação também não é confortável. A equipe pernambucana está em situação delicada na parte de baixo da tabela, sem folga para erros, e com desfalques importantes para o confronto. Lucas Lima e Pedro Augusto estão suspensos, Diogo Hereda e Sérgio Oliveira lesionados, Igor Cariús dúvida. Daniel Paulista aposta que o fator casa, aliado à pressão da torcida na Ilha do Retiro, poderá desnortear o Corinthians. Ele acredita que quem manda em Recife vai buscar intensidade desde o apito inicial, explorar as laterais e forçar os zagueiros adversários, para evitar a construção de jogo fluido alvinegro. Do lado corintiano, cabe ao técnico Dorival Júnior, no comando desde abril, recuperar coesão defensiva e responder à provocação sem se deixar abater. Afinal, o Corinthians ostenta poder ofensivo, jogadores como Yuri Alberto, que lidera as artilharias do time no Brasileiro, 5 gols, e Memphis Depay, que mesmo lesionado voltou a tempo de participar, garantem presença ofensiva relevante. Mas a fragilidade defensiva tem sido uma pedra no sapato alvinegro. Em muitos jogos, os lados do campo têm sido explorados, especialmente pelas pontas adversárias. Angileri, novo no clube, ainda tenta se adaptar aos desarmes, aos deslocamentos laterais constantes, e à rigidez que Dorival exige quando o time perde a bola. Além disso, o Corinthians tem valor de mercado elevado, aproximadamente 110,45 milhões de euros, como equipe, o que alimenta expectativas não só da torcida, mas também da imprensa. Qualquer tropeço contra adversários diretos de meio de tabela ou de zona de rebaixamento gera repercussão imediata. Daniel Paulista, nesse cenário, faz o papel de provocador antecipado. Ele sabe que parte do psicológico do Corinthians pode balançar com críticas externas. Ao lembrar da passagem dele como jogador alvinegro, em 2007, pouco atuou, mas vestiu a camisa, ele carrega uma autoridade moral para criticar. A expectativa, portanto, é de um duelo ríspido. Sport atuará com garra, apostando na mobilidade pelos flancos, na pressão alta e no erro do adversário.
Corinthians tentará impor seu jogo de posse, explorar jogadores mais criativos, minimizar os espaços que hoje são sua maior vulnerabilidade. A torcida do Sport vai pressionar desde os minutos iniciais, o calor da ilha serve como trunfo, sobretudo quando o visitante comete vacilos perto da área. Se o Corinthians se deixar levar por nervosismo, faltas desnecessárias ou disputa física forte, poderá pagar caro. Por fim, para o Corinthians, esse jogo será uma prova de fogo, responder à acusação, estabilizar o desempenho e mostrar que não vive só de possibilidades, mas de resultados. E para Daniel Paulista, um placar favorável seria um troféu simbólico, provar que a crítica era justa e que o Sport, apesar da luta, merece respeito. Olá, torcedor do Timão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! O clima de rivalidade ganhou força nos dias que antecedem o confronto. As palavras de Daniel Paulista repercutiram intensamente não só em Pernambuco, mas também em São Paulo, onde torcedores corintianos reagiram com indignação às declarações do treinador do Sport. Muitos consideraram exagero, outros viram apenas estratégia para pressionar a arbitragem e tentar desequilibrar emocionalmente os jogadores alvinegros. O fato é que o ambiente ganhou um componente extra de provocação que aquece ainda mais um jogo que já tinha caráter decisivo para ambas as equipes. No elenco do Corinthians, o discurso tem sido de manter o foco. Dorival Júnior tentou blindar seus jogadores durante a semana, reforçando que não cabe ao clube entrar em polêmicas públicas, mas sim responder dentro de campo. Para o treinador, a preparação foi voltada a corrigir falhas defensivas, ajustar a saída de bola e trabalhar jogadas ensaiadas, sobretudo em escanteios e faltas laterais, setores que o Sport costuma explorar com insistência. A diretoria corintiana também se manifestou em tom firme. Sem citar o nome de Daniel Paulista, membros da cúpula alvinegra ressaltaram que o clube tem história, títulos e respeito conquistados ao longo de mais de um século, e que não aceita insinuações que diminuam o mérito de suas conquistas. Esse posicionamento institucional reforçou ainda mais a atmosfera de nós contra eles que Dorival pretende utilizar como motivação dentro do vestiário. Em campo, a expectativa é que Dorival escale uma equipe equilibrada, com 3 meio-campistas de marcação para reforçar a proteção da defesa, mas sem abrir mão da velocidade pelas pontas. Yuri Alberto deve ser a principal referência ofensiva, contando com apoio de jogadores que atuam pelos lados para buscar infiltrações rápidas. A volta de alguns titulares que estavam em processo de recuperação física também é vista como trunfo para reforçar o elenco no momento em que a maratona de jogos pesa. O Sport, por sua vez, encara o duelo como final de campeonato. A proximidade da zona de rebaixamento torna cada ponto vital, e Daniel Paulista aposta na entrega máxima de seus comandados. O treinador tem insistido em treinos de pressão na saída de bola adversária e busca explorar as fragilidades corintianas, sobretudo quando o time paulista perde a posse em transição. Jogar diante da torcida rubro-negra é um combustível adicional para um elenco que ainda precisa provar seu valor. Apesar da fase instável do Corinthians, os números mostram que o time tem potencial para reagir. A equipe soma resultados importantes contra adversários diretos e mantém poder de decisão em partidas grandes. O problema tem sido a regularidade, algo que Dorival ainda não conseguiu consolidar. A partida contra o Sport, portanto, representa a chance de iniciar uma sequência positiva que devolva confiança ao grupo e à torcida. Do lado rubro-negro, o desafio é não apenas conquistar 3 pontos, mas também confirmar que as palavras do técnico não foram em vão. Uma vitória contra o Corinthians daria moral ao grupo, mostraria competitividade contra um adversário tradicional e ajudaria a manter viva a esperança de fuga da parte mais crítica da tabela. Para Daniel Paulista, seria a vitória que validaria seu discurso inflamado. O duelo também chama atenção pela simbologia. De um lado, um Corinthians que precisa mostrar força fora de casa, superar críticas e confirmar a grandeza de seu elenco. Do outro, um Sport que busca sobrevivência e encontra na provocação e na entrega dentro de campo a fórmula para equilibrar forças. Esse contraste de objetivos e narrativas aumenta ainda mais a tensão para os 90 minutos que virão. Além do fator técnico e tático, o aspecto psicológico deve ser determinante.
O time que souber controlar melhor as emoções, evitar cartões desnecessários e manter a concentração diante da pressão da torcida e da arbitragem terá vantagem. É nesse ponto que a experiência de Dorival Júnior pode pesar a favor do Corinthians, enquanto a intensidade de Daniel Paulista pode se transformar em motivação extra para seus comandados. Para a torcida corintiana, o jogo é a oportunidade de acompanhar de perto a resposta de seu time às críticas externas. A expectativa é de ver uma equipe que, mesmo longe de casa, seja capaz de impor respeito e buscar um resultado que fortaleça sua caminhada na competição. Já os rubro-negros esperam um espetáculo de raça, entrega e superação, características que sempre marcaram o esporte em confrontos decisivos. A história desse embate, portanto, vai além dos 3 pontos. Está em jogo a imagem de dois clubes que, em 2025, vivem contextos distintos, mas carregam tradições fortes. O Corinthians busca reafirmar sua grandeza em meio a cobranças e oscilações. O Sport luta para provar que, mesmo em dificuldades, pode desafiar gigantes e se manter competitivo. O desfecho só será conhecido no dia 21, mas uma coisa é certa: o duelo já começou fora de campo, nas palavras afiadas de Daniel Paulista, nas respostas firmes do Corinthians e na expectativa das torcidas. A bola, quando rolar, será apenas o capítulo seguinte de uma narrativa marcada por críticas, provocações e a eterna paixão que envolve o futebol brasileiro. Esse confronto promete não apenas jogadas intensas e disputas acirradas, mas também uma carga dramática que vai muito além das 4 linhas. O futebol, mais uma vez, mostra que não vive apenas de tática e técnica, mas também de emoção, rivalidade e palavras que inflamam corações antes mesmo do apito inicial. Quando a bola subir na Ilha do Retiro, o que estiver em jogo será muito mais do que 3 pontos na tabela. Será a honra, o orgulho e a resposta a uma semana de declarações que incendiaram os bastidores e colocaram Corinthians e Sport frente a frente em um duelo de afirmações. E assim, o cenário está armado: Daniel Paulista contra Dorival Júnior, Sport contra Corinthians, provocação contra resposta. O futebol brasileiro se prepara para assistir a mais um capítulo eletrizante de sua história recente, onde cada palavra dita fora de campo ecoará dentro das 4 linhas. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.